A liberdade de escolha é uma questão filosófica, teórica ou prática que tem gerado perguntas em muitas pessoas em muito tempo. Quando falamos de religião, quando falamos da vida religiosa, é inevitável falar sobre liberdade de escolha ou livre-arbítrio. Não saia daí, é sobre isso que vamos falar no Fé para Hoje. Muitas pessoas, no decorrer da história, dedicaram tempo a pensar sobre o que é de verdade a liberdade humana, ou livre-arbítrio. Esse assunto é muito antigo. Todas as correntes filosóficas se debruçaram sobre ela porque o assunto é tremendamente importante. Mas ele não se restringe à filosofia, ele não é um assunto teórico. Nós decidimos e decidimos o tempo todo. E precisamos saber quais são os limites dessa escolha. Afinal de contas, limites da escolha, precisão na escolha, estão no centro de toda conversa quando o cristianismo entra no debate e fala sobre salvação ou perdição. É nesse ponto que a gente tem que sair de tudo que os filósofos falaram no decorrer do tempo, os pensadores escreveram, e ir para um guia infalível. O que de fato Deus diz nas Escrituras Sagradas sobre livre-arbítrio? Podemos começar essa conversa já indo de cara para aquilo que vai fazer a gente ganhar bastante tempo. O que Deus disse sobre o que não temos liberdade de escolha. Primeiro, nós não temos liberdade de escolha de não escolher. Isso é verdade. Aí a gente já para e elimina uma porção de coisas e algumas conjecturas que, por mais óbvias que pareçam, é preciso que elas sejam reforçadas. Você pode escolher. Na escolha você pode acertar ou pode errar. Mas tentar não escolher em si já é um erro. Você sempre está escolhendo, sempre está se posicionando. A segunda coisa é que nenhum ser humano tem escolha, é sobre o seu próprio propósito. Uau, isso é surpreendente para muita gente. Mas lembre um texto comigo. Gênesis capítulo 1, verso 26. Esse é o texto sobre seres humanos mais importante que existe e qualquer discussão sobre seres humanos tem necessariamente que passar por ele. Façamos o homem, disse Deus, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, a imagem e semelhança é constituinte no homem. Ele pode ser puro ou impuro, pode ser perfeito ou imperfeito, justo ou pecador. Ele carrega sobre si a imagem e semelhança de Deus e dessa imagem ele prestará conta em todos os seus atos. Por fim, há um elemento bíblico que é muito importante quando nós pensamos sobre o que não escolhemos: a ressurreição. Se a gente olhar para a Bíblia e perguntar para ela quais são as pessoas que ressuscitarão nos processos finais da vitória de Deus sobre o pecado, você vai perceber que no livro de Apocalipse fala que um grupo de pessoas ressuscita primeiro. Paulo, falando aos Tessalonicenses, disse isso e reforçou também. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os salvos ressuscitam por ocasião, salvos mortos, ressuscitam por ocasião da volta de Jesus. Mas o que dizer dos ímpios? Então, o livro de Apocalipse diz que os ímpios também ressuscitam, e ressuscitam 1000 anos depois da ressurreição dos salvos. Quem ressuscita, portanto? Todos. Alguns vão ressuscitar porque entregaram a vida para Jesus. Outros vão ressuscitar mesmo sem entregar a vida para Jesus. Todos comparecerão diante do juízo e todos ressuscitarão. A gente vê, a partir dessas coisas, que há coisas sim na nossa vida e daqui para o futuro que de fato nós não escolhemos. Uma história bíblica muito importante para compreendermos o papel da liberdade e como ela se dá no coração humano é a história de Caim e Abel. E essa história é escrita no livro de Gênesis, capítulo 4, logo nos primeiros versículos, e lá diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor.
Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que anda você irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Essa é uma história muito importante para a gente entender o que é o papel da liberdade no coração humano, lá dentro, no ambiente onde ela vai se sentar no trono. E ela traz um elemento que é muito importante para a gente entender também nos primeiros versículos, porque fala da vontade de Deus. Muito mais do que um poder de Deus para exercer mudanças na sua ordem criada, o texto traz uma coisa, uma palavra: o Senhor se agradou. Portanto, Deus tem um gosto. Há algo, sim, colocado diante de nós, e na história ela deixa bem claro que essa vontade de Deus, esse desejo de Deus, o que lhe agrada e o que lhe desagrada, estão expostos, estão revelados aos homens para que eles escolham. Portanto, quando a gente vai tomar uma decisão sobre Deus, a gente tem ali diante de nós uma escolha em agradá-lo ou desagradá-lo. E essa escolha nos é segura quando a gente mergulha na revelação de Deus e conhece o que agrada e o que desagrada. Olhando no decorrer do texto da história de Caim e Abel, percebemos que ambos sabiam dessa informação. Abel conhecia o que era do agrado do Senhor, o que o Senhor tinha legislado e colocado ali a sua vontade para ser obedecida. Abel, sabendo disso, traz ovelha conforme foi determinado. E o sacrifício da ovelha, quando ela cai, quando ela morre, quando o sangue dela escorre por Abel, deixa claro também que Abel estava se submetendo à graça divina e obedecendo a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. E isso agradou a Deus. Caim, sabendo disso, prefere colocar uma coisa que o agrada. Portanto, o desejo de Caim e o desejo de Deus estão em franca oposição. E agora começam mais coisas a aparecer na história. O campo de batalha das decisões. A gente percebe que a decisão foi livre. Eles puderam colocar em atividade, colocar em ação o que desejaram que acontecesse. Mas eles não fizeram isso de maneira desacompanhada. Vamos pensar na apresentação de Caim. Caim foi livre para trazer todos os frutos do seu rebanho. Caim foi livre para colocá-lo diante do Senhor. Caim foi livre para intentar um assassinato e, de fato, executar o assassinato. Tudo que ele vai pensando em fazer, ele de fato faz. Mas isso pode gerar uma ilusão de liberdade limitada. Porque no verso que diz assim: Caim, o que está acontecendo com você? De onde vem essa cara fechada? E depois ele vai dizer assim: o seu desejo, o desejo do pecado e você estão ali gerando uma tensão no seu coração. Uma das versões diz: o seu desejo será contra ti, cumpre a você dominá-lo. O que esse texto quer dizer? Esse texto está dizendo que, embora a vontade, a tensão e o desejo de Caim estejam em atuação, o que mais está pegando aqui, está sendo trazido à superfície, é que se a decisão é um campo de batalha, é um ringue, e eu gosto desse exemplo, quando Caim está para decidir, Deus entra nesse campo, porque ele vai dialogar com Caim para que ele tome a decisão que Deus quer que ele tome. Nós decidimos sim, e entramos, e a última decisão nesse ponto ali foi representada pela decisão humana, mas isso não significa que não haja outros elementos combatendo, persuadindo, entrando nesse campo de batalha da decisão. Dois em especial, conforme eu disse nesse texto. Um é a vontade de Deus, e Deus pessoalmente argumenta para que a Caim tome a decisão que Deus quer que ele tome. Segundo, há os desejos entrando em campo para a decisão. Por exemplo, você pode estar agora tendo que tomar uma decisão entre o certo e o errado, ou entre muitas coisas, mas a emoção está presente em todas as decisões.
Não apenas a emoção do momento. É possível que alguém esteja decidindo com raiva. É possível que neste momento alguém esteja decidindo com tristeza. A raiva, a tristeza, as paixões, todas estão presentes e limitando a essa liberdade absoluta de decisões. Elas estão num campo de batalha, o que significa que uma decisão é mais fácil de ser tomada, outra é tomada em meio de muitas lutas. Além disso, fora as emoções que estão presentes no momento da decisão e sempre estão presentes, existem as nossas memórias. Sim, nós lembramos de muitas coisas, podem ser traumas, podem ser momentos felizes, pode ser dentro de nós desejo de que alguma alegria retorne. Isso tudo está presente no momento da decisão e nem sempre todas essas emoções vão alinhar, vão caminhar junto com o raciocínio que estamos fazendo ou tentando fazer sobre a decisão certa. Existe algo triste de se dizer, ruim de se dizer, mas necessário que seja dito. Quando nós estamos decidindo, as emoções estão presentes, a memória está presente, os nossos desejos internos estão presentes, Deus está presente, mas há um tentador presente também. Caim estava ali para tomar uma decisão sobre o que fazer com seus sentimentos, o que fazer em relação ao altar, mas nesse momento ele foi tentado. E a tentação não é nada mais do que as tentativas, como a própria palavra diz, de Satanás de influenciar e gerar uma decisão que lhe seja favorável. A cena que fica aqui na minha mente é de que alguém está ali parado e as cordas estão esticando ele para um lado ou para o outro, para que ele no final decida qual vai ter mais força. Decidimos, repito, livremente, mas nunca decidimos sozinhos. Um dos elementos muito importantes e por vezes ignorados sobre a liberdade é a gente parar e ver surpreendentemente na Bíblia que nem todos têm a mesma liberdade. Isso é revelado em várias histórias e várias narrativas bíblicas e em muitos versículos também. Vamos pegar uma de exemplo, como podemos pegar aquela do livro de Gênesis falando de Caim e Abel. Tem um outro bem pertinho lá, que é a história da Torre de Babel. A Torre de Babel começa com um grande projeto, e é um projeto que está em oposição à vontade de Deus. Deus, assim que o dilúvio acabou, ele refaz a sua aliança com a humanidade por meio de Noé. Os filhos de Noé, portanto, agora começam o seu processo reprodutivo e a terra começa a se repovoar novamente. E conforme a quantidade de pessoas vai aumentando também, essa polarização entre aqueles que obedecem a Deus e os que não obedecem a Deus vão aparecer rapidamente, vai aparecer de fato. Ali, a construção, conforme eu disse, da Torre de Babel, é um projeto de oposição. Deus quer que essa humanidade agora refeita, nesse mundo refeito, essa aliança refeita, ela se espalhe pela terra. Deus quer que os povos se espalhem e Deus tem uma intenção com isso. Mas ela, na construção, é a junção de todos os povos e a junção em um só lugar em um jogo de poder. Deus intencionava no seu plano que essa humanidade agora que recomeçava a ficar populosa a partir dos descendentes de Noé se espalhassem pela terra. A Torre de Babel é um projeto que se opõe ao projeto de Deus frontalmente. Então a gente não tem dúvida sobre que tipo de pessoa estava construindo aquela torre. Eram ímpios, obviamente. O texto diz sobre uma ação de Deus e a intenção de Deus nessa ação, e esse texto traz luz sobre a nossa pergunta sobre livre-arbítrio. Eu estou com a Bíblia para ler em Gênesis capítulo 11 e um verso se destaca, que é o verso 4, que diz assim: venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Agora, a resposta de Deus para essa ação, que também é um verso tremendamente importante. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. E a resposta e o jogo de palavras é muito interessante porque Deus também diz: venham.
Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Há uma ação de Deus que é revelada na sua intenção, porque ele diz, isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Ele diz, não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Portanto, a ação de Deus de confundir as línguas, gerar perspectivas culturais e não permitir que os homens tenham uma plena harmonia na combinação que eles podem fazer para o seu projeto ali de engenharia arquitetônica, mas é uma construção de um monumento ao mal, é de fato colocar uma restrição naquilo que eles intentam fazer. Veja bem, o que Deus está dizendo aqui é que o mal não cresce ilimitadamente. E nem as pessoas que vivem fora dos limites da lei de Deus, que vivem fora da graça de Deus, que não desejam viver em obediência a Deus, essas pessoas não fazem tudo o que elas desejam fazer. Mesmo porque, se elas pudessem fazer tudo o que desejam fazer, o mundo se tornaria um lugar insustentável. Temos exemplos disso. A história de Labão e seu genro Jacó traz uma parte do texto onde Deus chega para Labão e fala assim, você não vai falar nada que você quer não. Você vai lá e vai fazer o que eu mandei você fazer. Há um limite que Deus põe claramente para a ação maldosa de Labão. Nas histórias dos profetas Elias e Eliseu, nós vemos muitos que se levantam contra ele e Deus impede as suas ações. Portanto, a liberdade dos maus ela é restrita porque Deus não deixa que o mal seja infinito, ilimitado. Mas tem uma outra coisa, isso é muito importante. O pecado é um elemento escravizante. Sim, não é um e nem dois textos que falam que o pecado ele gera escravidão, ele tira a liberdade. São muitos. O pecado gera uma primeira escravidão, que é a escravidão da vontade. Sim, uma pessoa dominada pelo pecado só sente vontades pecaminosas. A segunda restrição que o pecado coloca é a culpa, a vergonha e o medo. Você, como eu, já deve ter sentido isso. Sentido culpa, sentido vergonha e sentido medo. Agora pare e pense um pouquinho. Esses sentimentos não são necessariamente sentimentos que libertam e nos deixam pensar livremente e decidir livremente. Uma pessoa culpada, sem que a graça de Deus esteja o libertando da culpa, é aprisionado pela culpa e agora está totalmente restrita aos seus projetos de se livrar dessa culpa. Um outro sentimento que o peso do pecado traz é a vergonha. Agora, pensa comigo, vergonha não é necessariamente um sinônimo de comportamento de uma pessoa liberta, por uma razão óbvia. O irmão gêmeo da vergonha, que sempre será encontrado junto com ela, é a vontade de se esconder. Quando Adão pecou, ele tentou cobrir a sua vergonha. Uma pessoa tentando cobrir a sua vergonha, uma pessoa que se restringe ao seu canto escuro para não ficar exposta para as outras pessoas, definitivamente não é uma pessoa livre. Mas o pecado também traz medo, que é o sentimento mais sequestrante que alguém pode ter. Uma pessoa com medo não tem nenhum sentimento superior a esse. Ela não faz nada, ela se restringe ao medo e ela só quer se defender ou permanecer viva de alguma forma ou simplesmente lutando pela vida ou fugindo da morte. O pecado escraviza e sem Deus para libertar do pecado, o mundo do pecado vai diminuindo o seu tamanho e comprimindo o pecador. Gosto de uma frase que sintetiza tudo isso dizendo que as pessoas que querem viver uma liberdade sem Deus são presas na sua própria liberdade, enquanto os de Deus são livres na sua escravidão. Nenhuma conversa, nenhuma abordagem sobre livre-arbítrio é completa sem a gente falar da liberdade em Cristo. E ela é muito importante porque é um assunto que gera muita confusão. Eu sei que você já foi assaltado com essas ideias por aí, onde se fala muito de uma liberdade que Cristo não deu. E também se fala muito de um moralismo, de uma religião presa a uma lei, uma religião do não pode, não pode, não pode, que ela é muito mais parecida com a prisão do pecado do que com a liberdade em Cristo. Cristãos são livres
E precisamos saber o que é essa liberdade e, mais do que isso, para que é essa liberdade? No livro de Gálatas, no capítulo 5, para a liberdade, diz o verso 1 do capítulo 5, foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Ele faz uma contraposição do estado atual de liberdade daqueles que foram justificados, salvos em Cristo Jesus e vivem agora nessa graça, com aqueles que estão, conforme eu disse e você ouviu há alguns minutos atrás, os que estão na escravidão do pecado. Mas ele vai acrescentar uma coisa a mais nesse outro versículo que eu disse que leria para você. O verso 13 diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Nós somos livres em Cristo. Cristo nos libertou do pecado, mas nos libertou para Ele. Cristo não nos liberta do pecado para depois disso vivermos como a gente quer viver, conforme qualquer outro desejo, porque isso seria redundante. Viver do jeito que a gente quer viver, podendo fazer todas as coisas que o nosso corpo manda, é exatamente a ilusão de liberdade que o pecado produz. Repito, se pensarmos que Cristo nos libertou para alguma coisa que não seja o propósito dele, significa que ele nos libertou e nos mandou de volta para a cadeia do pecado. Paulo está dizendo aqui que a liberdade em Cristo ela é restrita ao seu propósito. Livres sim, mas livres dentro de um propósito. Pensa num atleta olímpico, por exemplo, um nadador. Vou citar um aqui muito famoso, o Michael Phelps. Ganhou muitas medalhas. Ele foi livre. Mas quando ele chegou nos Jogos Olímpicos, com toda a sua liberdade, ele não pulou na piscina de calça jeans. Ele não passou a noite anterior à prova mais importante da natação, bebendo, fumando ou festejando em uma balada. Tudo que ele foi fazer na sua liberdade estava restrita ao que ele foi fazer lá. Ele era livre como um nadador. Quando Deus nos chama para a liberdade, Ele nos chama para a liberdade e nos dá um propósito de vida. E esse propósito de vida é glorificá-lo com os nossos dons. Todas as pessoas que têm seu propósito muito bem definido, que são maduras no propósito, elas não fazem qualquer coisa. Afinal de contas, o próprio exercício de definir o que é propósito envolve excluir todas as atitudes, todos os pensamentos, todas as atividades que estão fora desse propósito. A liberdade em Cristo também é contrária à escravidão do pecado, no sentido de que a culpa, a vergonha, o medo e a necessidade de se posicionar em relação à identidade ou à autoafirmação, ela desaparece porque tudo isso está em Cristo Jesus. Um exemplo foi aquele maravilhoso que Cristo deu falando no Sermão do Monte sobre a própria liberdade. Veja, ele disse assim para os seus ouvintes: se alguém te der um tapa, oferece a outra face. O que é isso? Sobre o que Deus está dizendo ali em Cristo Jesus no Sermão do Monte? Sobre liberdade. É só você pensar um pouquinho. Uma pessoa que está presa às suas emoções, presa à sua necessidade de se vingar, de se firmar, de colocar a sua identidade, se auto-justificar. Ao tomar um tapa no rosto, ele vai se ver desonrado, porque a honra dele está totalmente dependente das suas próprias atitudes e não de Cristo. Ele vai ficar furioso, porque a necessidade de se colocar na sua dignidade também está presa a ele e não em Cristo. Portanto, ele não tem nenhuma outra escolha, além da raiva que estará sentindo, de que dar um outro tapa. Agora, uma pessoa cuja honra, a dignidade, a identidade e o futuro está todo colocado em Cristo, quando toma um tapa no rosto, e foi isso que Cristo quis dizer, tem muitas escolhas ainda. E o máximo da demonstração de uma liberdade é ser ofendido e colocar diante do ofensor o leque de escolhas que você tem. Ele podia sim devolver o tapa, como também podia oferecer outra face. Isso é um sinal de que tudo nele está sob o controle de Deus. E isso é liberdade total.
do tamanho das suas informações, do seu conhecimento sobre ele. Isso é verdade para todo mundo. O que nós não conhecemos do mundo não existe para nós. Mas Deus também é do tamanho das informações que você tem sobre ele. Mesmo que você saiba algumas coisas sobre a onipotência de Deus, você precisa saber sobre como os atributos dele influenciam na sua vida. Portanto, conhecer a Deus é conhecer o texto que fala sobre ele. Nós estamos falando de formação e neste momento eu quero te dar uma dica muito especial, a dica do Fé para Hoje. A revista Esperança Novo Tempo, A Cura do Pecado. Sim, eu levanto aqui para você perceber e ver que ela fala de um assunto central, fundamental para a gente, a resolução do maior problema que nós enfrentamos. Por favor, ao pensar nisso aqui, não imagine que quando nós falamos da cura do pecado, nós estamos falando somente daquilo que um dia você faz, agora vai parar de fazer. Nós estamos falando de uma cura ampla e é necessário, neste processo de cura, conhecer o tamanho desse Deus que nos ajuda. Então, peça essa revista hoje mesmo, peça essa revista agora mesmo. Liga para a gente, fale conosco, você pode entrar no site da Escola Bíblica como você quiser. Ela é gratuita, faz parte da programação e nós temos o maior prazer de mandar para você. No programa de hoje, nós refletimos e aprendemos com a palavra de Deus que há liberdade sim, mas existe um Deus soberano que faz a sua vontade e nos colocou diante de nós a ressurreição e nós escolhemos em qual dela estaremos. Aprendemos também que Deus coloca um propósito para toda a humanidade e o propósito de Deus não pode ser combatido, mas a gente pode viver dentro do propósito ou lutando contra ele. Cristo dá liberdade a todos e a gente consegue perceber isso, que em Cristo nós podemos estar nele e ele é um espaço infinito. Embora a liberdade em Cristo se restrinja ao propósito que ele nos dá para viver em santidade, é neste propósito e nessa restrição que se encontra a nossa satisfação. Aprendemos também que as liberdades não são todas iguais. Aqueles que escolhem viver sem Cristo estão decidindo livremente se podem voltar para Ele ou não, mas não podem fazer todas as coisas, porque Deus atua para o bem da humanidade e aqueles que vivem em pecado são escravos do pecado. Eu convido você para continuar assistindo o programa Fé para Hoje. Tem temporada nova chegando aí, falando de assuntos contemporâneos e que estão aí na ordem do dia, principalmente nas coisas que você faz. Fique conosco, nos siga nas redes sociais. Não se esqueça de acompanhar-nos lá no YouTube, tem episódio novo toda semana. Se você se inscrever, você vai receber a notificação sempre que alguma coisa aparecer lá. Coloque na sua agenda, tem episódio inédito do Fé para Hoje chegando aí e é muito bom estar com você.